Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui de EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 10, a lição que tem como título o Ministério de Mestre ou Doutor. Então a gente tem aqui uma lição que tem tudo a ver com o professor da EBD. Uma lição que fala sobre o dom de ensinar. Então nós estamos estudando a revista da CPAD, aí do segundo trimestre do ano 2021, esta lição maravilhosa que vem falando sobre dons espirituais e ministeriais, e chegamos agora neste ministério muito importante na igreja. A igreja precisa de pessoas qualificadas, pessoas capacitadas pelo Espírito Santo para ensinar, seja no culto de ensino, seja numa célula, a igreja que trabalha com célula, seja na EBD, no caso a EBD é muito importante, dentro do nosso contexto aqui da Assembleia de Deus, que usa a revista da CPAD, nós trabalhamos com a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Então, o professor da EBD, ele é uma pessoa que tem que buscar mais capacitação do Espírito Santo para ensinar com excelência. Eu recebo muitas mensagens de professores da EBD que foram escolhidos por acaso, preocupados, que nunca ministraram uma aula, que nunca passaram por uma capacitação. A gente sabe que isso é uma falha das igrejas, de colocar a pessoa sem antes ter um preparo, né? Sem antes se preparar, sem antes fazer um treinamento, sem antes ajudar aquela pessoa, pelo menos, a iniciar nesse ministério. E a pessoa, é claro, ela não vai recusar, como um bom crente, um crente obediente, na maioria não recusa, aceita a missão e vai pedir ajuda do Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo vai sim capacitar, mas nós sabemos que ensinar é uma capacitação que assim, completa do Espírito Santo, que ele nos capacita não somente, essa aqui é uma visão minha, uma interpretação minha, ele nos capacita não somente para ir lá e ministrar com excelência, como ele também nos capacita para nós nos tornarmos aprendizes. A gente vai ver nessa aula aqui que o professor, o bom professor, né, o bom, colocar assim, educador cristão é aquele que está aprendendo o tempo todo. Então o Espírito Santo ele nos capacita para aprender também. Então é um conjunto completo. E você que foi escolhido para ser professor da EBD, saiba que o Espírito Santo ele vai te capacitar para ensinar, mas ele também vai abrir sua mente, te dar sabedoria para você ler os livros e entender, ler a Bíblia e entender, para você buscar mais capacitação. Querendo ou não, isso também é uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que nós possamos aprender, né, com os livros e com outros professores também. Então é um conjunto completo. A gente coloca aqui, eu vou defender essa ideia, o escritor da revista também defende a ideia de que o bom educador cristão ele está aprendendo o tempo todo. E ele depende do Espírito Santo, tanto para aprender quanto para ensinar. Falando em aprender e capacitação, dentro do EBD em Foco, ebdemfoco.com, e também no aplicativo do EBD em Foco, nós temos um treinamento para professor EBD. Tá aí, eu coloquei aqui a tela que a gente vê no computador. Quando a gente entra pelo computador, pelo celular, este menu amarelinho aí, laranja, né, aparece em cima. Tá? No computador aparece do lado esquerdo. Mas de todo jeito aparece lá, treinamento para EBD. Eu coloquei assim, no caso, você clica e você acessa as aulas totalmente gratuito, não precisa cadastrar, não precisa fazer pagamento. O conteúdo deste treinamento é gratuito. Durante a aula, a gente vai falar aqui de algumas qualificações, algumas coisas que o professor da EBD, que o educador cristão, precisa saber, como exegese, como estudar um texto bíblico, entender o contexto histórico do texto. Então, tudo isso tem nesse treinamento. Tá? Neste treinamento, um treinamento gratuito, um treinamento, inclusive, que eu estou com um projeto de dar uma melhorada nele, de regravar as aulas, mas por enquanto, né, o que tem lá está de excelência, um conteúdo de excelência, um conteúdo bom, conteúdo que você pode acessar agora mesmo no site ebdemfoco.com, tá, que você vai ver esse treinamento aí totalmente gratuito e liberado. Basta acessar o site que você vai ver no menu, certo? Além deste treinamento, a gente tem aqui o conteúdo das lições, áudio, vídeo, PDF, tá todo este conteúdo disponível no site também, da ebdemfoco.com, vídeo de dicas, vídeo de destaque, enfim, a gente tem um conteúdo completo, tá, das lições de adultos e jovens, né, além desse slide em PowerPoint que a gente está usando aqui, que você pode adquirir também no site, através da assinatura, né, um curso baseado no tema da revista, estudos e sermões em PDF. Então nós temos aí muitos estudos e sermões publicados também para você, né, usar na igreja em outros momentos que não seja EBD. Quem sabe você prega, ensina e você quer um conteúdo, né, para dar um suporte. Temos lá
as igrejas do Apocalipse. São 8 estudos sobre as 7 igrejas, né? Um estudo de introdução e um estudo para cada igreja do Apocalipse, também disponível lá. Enfim, um conteúdo completo para você acessar no site ebedenfoco.com. Então a gente tem o WhatsApp aqui, você pode tirar suas dúvidas em relação à lição, em relação ao site. O número é 94 98409 2869. Então você pode mandar uma mensagem, né, com seu nome e sobrenome para receber os subsídios, envio de áudio PDF, conteúdo gratuito, e você pode tirar dúvidas da lição também. Então vamos para o conteúdo da lição. Tá? O texto áureo diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Romanos 12, 6 e 7. Então, aqui um versículo de Romanos, tá, que fala da questão da dedicação ao ensino da palavra de Deus. Tá? Então, se quem recebeu este dom, que haja dedicação. Então, o dom ele é aperfeiçoado. Tá? O dom, quanto mais você usa, mais o Espírito Santo vai te capacitando, mais você vai melhorando. Então, tem que ter dedicação. Tá? A verdade prática diz assim: os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são, por ele, chamados para edificar a igreja de Cristo. Então, este ministério ele é muito importante porque ele vai tratar dessa questão da edificação. Né? Na verdade, o dom de ensino ele é a base fundamental da igreja. Tá? A igreja ela tem que ser ensinada e, infelizmente, né, muita gente não tem valorizado o ensino na igreja, principalmente a EBD. Mas vamos falando disso no decorrer da aula. A gente tem algumas passagens aqui que falam da questão do dom de ensino, né? Mateus 7, 28 e 29, Atos 13, 1, Romanos 12, 6 e 7, Tiago 3 e 1. Tá? Então essas passagens aqui a gente pula aqui para ganhar tempo no vídeo. Tá? Tem gente que não gosta muito, mas é porque eu recomendo também você ler não somente esses versículos, mas todo o contexto e tal. Então eu deixo para você aí. E durante a aula a gente volta nesses versículos, porque o escritor da revista ele vai voltando, explicando os versículos, então a gente vai lendo durante a aula aí. Vamos para a nossa introdução, que diz assim: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive. Cultura, teologia, filosofias, enfim, né, aqui o escritor está querendo dizer o seguinte, que no ensino da palavra nós vamos viver bem em qualquer época, no tempo que nós estamos vivendo, diante de tudo que acontece. Então, a palavra de Deus vai nos dar discernimento, sabedoria, diante de tudo dessa sociedade pecaminosa que estamos inseridos. Tá? Diante dessa sociedade, como nós vamos viver bem, né, nessa sociedade? Através do ensino da palavra. Tá? Tão importante é a função do mestre na igreja que as escrituras declaram o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Então, a gente vai aqui, como eu falei no começo, defender a ideia de que a capacitação do Espírito Santo para ensinar não vai excluir a ideia de que nós não temos que estudar, tá? Que nós não temos que buscar conhecimento, porque o Espírito Santo capacita nessa área também, de abrir nossa mente para que nós possamos aprender, estudar e nos capacitar, né, com cursos, com livros. Então exige sim um esforço intelectual. Um escritor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, ele comenta, eu não lembro se é Cristianismo Puro e Simples, acho que é esse o livro que ele fala sobre isso, né, que o cristianismo ele exige de nós um esforço intelectual. O ser cristão exige de nós entender as doutrinas cristãs e aplicar na nossa vida. Então exige conhecimento, exige esforço intelectual. Tá? O cristianismo não é uma religião de pessoas, vou colocar assim, burras, né? Pessoas que não buscam conhecimento, que ignoram o conhecimento. Não, o cristianismo é uma religião, um sistema, né, que exige de nós, sim, tá, um conhecimento teórico e prático, tá, das suas doutrinas, porque a gente tem que colocar em prática. Tá? É uma tarefa importante e indispensável, que exige muito de quem a desempenha. Então, quem está no Ministério de Ensino tem que se esforçar, tem que orar, tem que buscar, tem que ler a Bíblia, tem que buscar realmente se qualificar e ensinar com excelência. Exige esforço, tá, de quem está no ministério. Vamos para o tópico 1. Tá? A gente tem que começar aprendendo com o mestre de excelência, que é Jesus, né? O nosso mestre por excelência. Tá? Tópico 1.1. O mestre da Galileia. Doutor incomparável. Tá? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então Jesus, quando começou o seu ministério ali na região da Galileia, ele começou ensinando, passando por toda a região, pregando. Ele realizava milagres,
ele contava suas parábolas, ele ministrou da forma mais diversa possível. Tá? Jesus estava em todos os lugares ensinando. Tá? No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discursos eram inflamados pelo amor às pessoas. No caso, Jesus, ele ensinava com amor, ele ensinava para transformar a vida, ele ensinava com um propósito, ele não ensinava por ensinar. Ele tinha um propósito, o ensino dele tinha um propósito que era a transformação de vidas, libertação. Tá? Diferente dos escribas. Tá? Os escribas da época eram pessoas renomadas, conceituadas na sociedade, pode-se dizer os mais inteligentes daquela época. Poucas pessoas sabiam ler, tá? Mas os escribas dominavam não somente a leitura, mas a escrita, eles estudavam os livros, enfim, eles escreviam os livros, eles eram pessoas qualificadas, altamente qualificadas. Mas Jesus ensinava com autoridade, e os escribas não. Tá? Mateus 7, 28 e 29 fala assim: aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. No caso, né, o ensino de Jesus é diferenciado justamente por causa disso, por causa da sua divindade, porque ele tinha uma autoridade superior a qualquer pessoa na face da terra para ensinar sobre as coisas de Deus. Começa por aí. Tá? Ele era divino, então ele tinha essa autoridade. E ele tinha autoridade porque ele vivia na prática também. E muitas vezes os escribas ensinavam coisas que eles não viviam. Como que ele ia ter autoridade para ensinar? Ficava complicado. Mas Jesus ensinava e vivia e mostrava na prática. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que o ouviam só tinham duas opções. Então a pessoa estava ouvindo Jesus ali. Estava lá Jesus, né, ensinando e tudo mais. Quando Jesus terminava o seu ensino, ou a pessoa amava Jesus ou a pessoa odiava Jesus. Então, o ensino de Jesus ia trazer essas duas reações. E realmente a gente observa isso acontecendo o tempo todo. Ao mesmo tempo que ali tem pessoas concordando com Jesus, seguindo Jesus e crendo em Jesus, tem pessoas criticando, falando mal e dizendo até que vai matá-lo. Então a gente tem aí essas duas opções. E até hoje isso é válido. Tá? Até hoje, quem ouve os ensinos de Jesus, né, que são ministrados através de nós, como cristãos, a gente vai ensinar o que as palavras de Jesus, a gente vai ensinar o que as escrituras dizem, e ali diante de um público que vai nos ouvir, as pessoas vão aceitar ou rejeitar a mensagem. Então era impossível ouvi-lo e ficar indiferente, tá? Achar assim, ouvir Jesus e pronto, acabou, só isso? Não era assim. Tá? Ou a pessoa seguia ele ou a pessoa, né, tomava a decisão de não querer seguir. Tá? Então Jesus transformava a consciência, né, do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Então aquela pessoa que estava acomodado, que não estava preocupado com coisas espirituais, de repente ela começava a se preocupar, começava a seguir Jesus. Tá? E aquele que estava ali muito perturbado com as coisas, muito perturbado, né, já Jesus aquietava o seu coração, porque o seu ensino era transformador. O mestre divino, 1.2. Em visita a Jesus, o mestre da lei, chamado Nicodemos, né, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem comum de seu tempo. Então Nicodemos, esse grande mestre, viu que Jesus era diferenciado. O texto bíblico de João 3, 1 e 2 fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, né, o mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, ele reconhece isso, tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ali está Nicodemos, um grande mestre, reconhecendo também Jesus como mestre. Então esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, tá, era uma pessoa muito importante naquela sociedade, né, afirmou que o nazareno não poderia fazer, né, se Deus não estivesse com ele. Então ali Nicodemos entende que tem algo diferenciado em Jesus, tem algo que Jesus realmente falava que transformava vidas, porque o seu ensino não era terreno, era divino, mas parece que Nicodemos não aceita essa mensagem logo de início. Tá? A gente não vê Nicodemos mostrando assim que ele está realmente convencido. Tá? Jesus é chamado de mestre por Nicodemos e é chamado de mestre mais de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Então, ter Jesus como mestre, como nosso exemplo de professor, de doutor, de alguém que entende, é fundamental para nós aprendermos também a ministrar com excelência. Então, a gente tem aqui realmente, né, o grande mestre
E Nicodemos reconhecendo isso ali. O mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. João 13, 4 e 5. Então, o que a gente observa aqui? Jesus dando um ensino na prática para os discípulos, na prática. Não era na teoria. Tá? Um ensino prático sobre humildade. Um ensino prático, né, aqui que Jesus está dando sobre, né, como que nós devemos tratar os outros. Pedro, né, chocado, né, ali com aquilo, né, mostrou, né, uma certa perplexidade. Né? Aproximando-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Tá? João 13,6. Jesus depois vai dizer para ele: olha, Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então, né, Pedro vai, então me lava logo por inteiro. Ele fala: não, só os pés. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui da passagem, mas o que Jesus está colocando aqui não é um ritual que deve ser repetido de forma literal, tá? Ah, porque tem que ter a cerimônia do lava-pés. Se eu não me engano, a Igreja Católica faz isso, a cerimônia do lava-pés, e repete o que Jesus fez e tal. Mas Jesus não está criando aqui um mandamento que a gente tem que lavar os pés uns dos outros. Não é nesse sentido. Jesus está dando o exemplo. Aí ele explica isso mais na frente, já que eu vou ler o versículo. Então, assim, era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Um doutor, um mestre, alguém que tinha conhecimento, se curvar para lavar os pés de alguém, tá? Muito estranho isso aí. Naquela época era muito estranho. Então Jesus era um mestre e deu exemplo aos discípulos. Então Jesus está ensinando aqui humildade para os discípulos. Ele deu exemplo. Ele vai dizer assim como eu fiz, façam também vocês. Então o Emanuel, né, Deus conosco, Deus Todo-Poderoso que encarnou, tá, encurvou-se diante dos homens. Não é para adorar, tá? Ele não se curvou diante dos discípulos para adorar os discípulos. Ele se curvou para servir, para dar um exemplo de humildade. Tá? Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas espírito e vida. Era prático. Então Jesus estava ensinando os discípulos na prática. E ele nos convida a fazer o mesmo. Olha só o que o próprio Jesus diz. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus está dizendo, olha, eu de fato sou mestre. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como vos fiz, façais vós também. Então Jesus usou o exemplo do lava-pés. Era comum naquela época as pessoas lavarem os pés por causa da poeira, quando chegava na casa de alguém. Geralmente, não era muito assim, geralmente, quando chegava na casa de alguém, principalmente alguém que era rico, que tinha um escravo, o escravo ia lá e lavava os pés dos visitantes, né? Era muito difícil o próprio dono da casa, tá, lavar os pés. Não era comum o próprio dono da casa, mas ele tinha pessoas que faziam isso. Então era comum na época, né, lavar os pés. Ou a pessoa lavava os seus próprios pés, ou alguém lavava os pés. Então Jesus se coloca na posição aqui de até mesmo um escravo, alguém que estava ali somente para servir. Então ele dá esse exemplo, tá? Ele se coloca nessa posição, né, de que a melhor maneira, né, de nós tratarmos os outros é servindo. A melhor maneira de crescer no reino de Deus é servindo. Tá? E isso aqui foi um choque de realidade para aquela época. As pessoas não entendiam isso. As pessoas, com certeza, os discípulos tiveram dificuldades, porque eles estavam inseridos numa sociedade que isso aqui não era um trabalho, né, de um grande mestre. Tá? O grande mestre mandava, não fazia isso aí. Tá? Mas Jesus, ele dá o exemplo totalmente contrário. E a gente também está dentro desse contexto. A gente vive numa sociedade de muitas pessoas arrogantes, muitas pessoas que acham que pelo fato de ter um estudo, que ter uma graduação, que ter uma formação, já faz dela ali melhores do que os outros. Lá na igreja ela já se sente diferenciada, já quer humilhar o irmãozinho que às vezes não estudou muito. Não é bem assim, tá? Não é dessa forma que a gente tem que agir. A gente tem que, né, seguir o exemplo de Jesus, conhecer as pessoas, servir as pessoas, não importa o grau de estudo, né? Tá aqui o próprio Deus encarnado lavando os pés dos seus discípulos. Por que que alguém que tem uma graduação, um mestrado, um doutorado, vai querer ser melhor do que os outros? Tá errado isso aí. Então a gente tem, né, que seguir o exemplo do nosso mestre. Vamos para o tópico 2.
o ensino nas Escrituras na igreja do primeiro século. Então a gente falou de Jesus, vamos para a questão da igreja, tá? Uma ordem de Jesus. Antes de ascender aos céus, de modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinassem todas as nações a guardar todas as coisas. Então Jesus, né, deu a ordem para que nós ensinássemos. Então vocês vão ensinar a todas as nações. E de fato, essa ordem foi, né, obedecida. A gente observa isso no livro de Atos dos Apóstolos, né, que após a descida do Espírito Santo ali, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Estudo, né, Pedro prega de forma completa, cita as Escrituras e ali milhares de pessoas se convertem. Então a gente vê realmente algo poderoso na unção do Espírito Santo. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Então a gente tem a passagem de Efésios 4:11, que vai citar também esse dom. Então a gente tem aí que Deus, ele qualifica algumas pessoas, ele dá para algumas pessoas o dom de ensinar. A gente já falou sobre dons de forma geral em aulas anteriores. Tá? Muitas vezes a pessoa nasce com o dom de ensinar, ela já tem esse dom desde quando ela nasceu. Entretanto, ela não usa isso no reino de Deus. Tá? Ela não usa, ela só usa no mundo secular. Quem sabe é um professor, uma professora que usa no mundo secular. Se essa pessoa resolve usar esse dom no reino de Deus, com certeza o Espírito Santo vai qualificar essa pessoa e capacitar para que ela possa potencializar esse dom. Que mesmo que você fale assim, mas ela nasceu com esse dom, foi Deus que deu. Tá? De certa forma, todo mundo tem alguma habilidade dada por Deus. Então ninguém tem o dom que veio do nada, que veio do além. Alguém deu esse dom, e esse dom foi Deus. Então a pessoa não nasceu aleatoriamente. Deus já de antemão tinha capacitado essa pessoa, e quem sabe para que um dia ela servisse no reino de Deus. Então esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Então reforçando a ideia aí de que o dom ele pode ser, mais uma vez, de alguém que nasceu com aquele dom, né, com aquela qualidade de ensinar bem, mas isso é potencializado pelo Espírito Santo para a pessoa ensinar melhor na igreja, ou a pessoa não tem, nunca ensinou, ela nunca teve, nunca foi preocupada com a área de ensino, de repente ela foi chamada para ensinar, e ali ela começa a orar e buscar, e o Espírito Santo capacita essa pessoa de forma sobrenatural para que ela possa ensinar com excelência. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação intelectual. Porque é o Espírito Santo que vai me capacitar, então não preciso estudar. Não é bem assim, tá? O preparo, tá, para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Então, como que você vai ensinar algo que você não estudou, que você não aprendeu antes? Tem uma passagem que Jesus está falando disso aqui, dos discípulos, ele fala assim, que o Espírito Santo vos ensinará, vos fará lembrar. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu vos ensinei. Eu não estou lembrado agora o capítulo, o versículo, se alguém que está assistindo o vídeo aí lembrar, coloca nos comentários, mas ele fala assim, o Espírito Santo vos fará lembrar. Então, se eu não estudar antes e não me capacitar, como que eu vou lembrar? Lembrar de quê? Lembrar do que eu não vi? Então, a capacitação do Espírito Santo, ele começa, essa capacitação começa no preparo, no estudo, tá? Para você ensinar com excelência. Então, não fique pensando que o Espírito Santo te capacitou só para você subir no púlpito, só para você chegar na frente de uma turma da IBD. Não, ele te capacitou em todo o processo. Eu vejo muita gente falando, porque eu tenho dificuldade para aprender, eu tenho dificuldade para entender os livros, Não se preocupe, peça a capacitação do Espírito Santo, que ele te capacita em todo esse processo, em toda essa caminhada para você ensinar com excelência. Então, o caminho para você chegar lá numa aula, no púlpito, né, é um caminho que é árduo, mas exige dedicação, exige oração e exige de você também muita leitura da Bíblia, de livros, enfim. Então, tem uma exigência aí para que você, de um preparo anterior para você ensinar com excelência.
A doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então era completo. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então a gente vê o quê? Um trabalho completo aqui naquela igreja. Tinha a perseverança na doutrina, na comunhão, partir do pão. Era uma igreja, uma comunidade que estava unida em prol de um único propósito. A doutrina dos apóstolos aqui trata-se do conjunto de ensinos de Cristo, ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Então aqui eles tinham acesso a um conhecimento diferenciado, porque eles conviveram com Jesus, os apóstolos andaram com Jesus. Eles passaram ali pelo menos 3 anos, há certa divergência com relação a isso, mas pelo menos 3 anos com Jesus, andando com Jesus, caminhando, aprendendo todas as lições. Então eles estavam qualificados para ensinar aos crentes da igreja primitiva. Ensinamento persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do colégio apostólico. Nesse caso, os próprios apóstolos, eles foram os primeiros mestres. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos, nos lares. Então a igreja era algo muito simples, não era uma mega igreja e tal, como tem nos dias de hoje. Muita gente, não, geralmente eram casas, coisas pequenas. Falando aos anciãos de Éfeso, o apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava. Então, Atos 20, 21, capítulo 20, versículo 20 e 21, diz assim, publicamente e pelas casas testificando, tanto a judeus como a gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem aqui um exemplo de uma igreja ativa, uma igreja onde pessoas evangelizavam, mas também, além de evangelizar, cuidavam, visitavam, testificavam, tanto a judeus como a gregos. Então não tinha acepção de pessoas, uma igreja amorosa, uma igreja que o ensino era valorizado. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja de Antioquia. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca e Saulo. Ou seja, várias pessoas de várias classes sociais, até alguém criado com Herodes, o tetrarca. Então aqui a gente tem pessoas de vários níveis, mas que eram o quê? Doutores, doutores, pessoas que tinham conhecimento, desde o mais simples ao mais qualificado. O Pai Celestial igualmente deseja levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. As igrejas vazias, EBD vazia, tem o fenômeno dos desigrejados, aqueles que não querem mais saber isso de igreja, e muitas vezes porque desanima, porque chega na igreja e o ensino é ruim, não está aprendendo nada, não está sendo alimentado. Então qual o propósito de ir à igreja se eu chego lá e saio mais vazio do que quando eu entrei? Então a gente tem também esse tipo de problema. Muitas vezes o fenômeno do desigrejado, daquele que abandona a igreja, é culpa de um ensino ruim na igreja. Então o ensino de qualidade ele pode atrair essas pessoas de volta. O ensino tem que ser transformador, tem que ser de qualidade. Então tem algumas coisas a serem pesadas aí. Muitas vezes também eu vejo professores da EBD reclamando, falando assim, não, aqui o ensino é de qualidade, os professores são qualificados, a gente usa recursos didáticos, a gente dá uma aula interativa, mas os irmãos não vêm. Então tem muitas vezes também falta de interesse dos irmãos, aí tem que observar alguns detalhes. Mas de certa forma vivemos dias que o ensino verdadeiro das Escrituras ele é muito importante. Vamos para o tópico 3, que diz assim, a importância do dom ministerial de mestre. Uma necessidade urgente da igreja. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas, no caso, pessoas que têm um chamado para o dom de ensino. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas e literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Então não é todo mundo que tem essa desenvoltura de buscar conhecimento mais profundo, para entender um pouco de exegese, na hora de expor um texto bíblico, procurar apresentar o contexto histórico, contexto literário, fazer as aplicações corretas. Então, não são todos que têm
essa desenvoltura. Tá? Quem tem essa desenvoltura, tá, são as pessoas que vão realmente puxar a frente do ensino na igreja. Então, no caso, a pessoa pode falar assim, mas eu não sei fazer exegese de um texto. Tá? Mas no mundo de hoje, o acesso à tecnologia está muito fácil. No caso, quase todo mundo tem um celular na mão, um smartphone, tem um computador. Então, quase todos têm acesso a livrarias. Tá? Você pode adquirir um livro, custa 30, 40 reais, 50 reais, depende muito do livro, tá? Que vai falar sobre hermenêutica, sobre exegese. Você pode estudar, sim, você pode se qualificar, você pode ler o livro no celular, no computador. Então, eu penso que não há desculpa. Tá? Quem se propõe a ensinar, eu acredito que tem que buscar, tem que ir atrás, tem que correr atrás de qualificação para ensinar com excelência. Tá? Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ela invista neles também. E isso é que é importante, irmãos, porque assim, nem todos da igreja, nem todos têm tempo ou têm disponibilidade ou desenvoltura para fazer uma análise mais completa das passagens bíblicas. Nem todos, a maioria das pessoas são pessoas comuns, que têm seus trabalhos, suas atividades, e elas vão à igreja para se alimentarem. Então, a responsabilidade é do mestre, é de quem vai ensinar, é de quem tem o dom de ensino, é do professor da EBD, é do pastor, é do pregador, daquele que está ensinando o culto de ensino. Enfim, essa é a responsabilidade. Nós é que temos a responsabilidade de pegar a passagem bíblica, de estudar, de detalhar, de mastigar, de levar para o púlpito algo de qualidade para a igreja. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica, a infantilidade espiritual, o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. Então a gente vê tudo isso acontecendo. Por quê? Porque falta preparo, tá? Falta preparo. Então a igreja que não está bem preparada, ela pode cometer algum erro teológico, e acontece também de alguma ovelha que ali, né, sair do redil, né, e visitar uma outra igreja, chega lá, se depara com uma heresia, e ela não foi educada ali na igreja dela, ela não aprendeu da forma correta na igreja dela, ela acaba caindo naquela heresia, desviando, quem sabe até indo para aquele ministério. Tá? Não tem problema nenhum mudar de ministério, desde que o outro ministério seja também fiel às escrituras. Acontece que muitas vezes a pessoa vai para uma seita, né? Uma seita e vai crer numa heresia. Mas por que aconteceu isso? Porque na igreja dela ela não foi alimentada. A pregação era superficial, as explicações superficiais, tá? Não teve ali um fundamento forte nas escrituras. Então esse dom do Senhor é para que a igreja, né, para a igreja amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, ao mesmo tempo em que desmascara os falsos ensinos. Efésios 4,14, eu gosto muito dessa passagem porque dá o propósito dos dons, né? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então aqui a gente tem uma explicação bem direta da necessidade do dom de ensino. Tá? Para que não sejamos meninos inconstantes, pessoas inconstantes que estão num lugar, estão no outro. Então, se a igreja é fundamentada no ensino da palavra de Deus, com certeza, os crentes serão fortes, serão firmes, não vão se desviar e deixar ser levado por doutrinas erradas. Então, a igreja tem que investir, sim, no dom de ensino, nesse ministério. Tá? No ministério de ensino, colocar assim, né? Porque o dom quem dá é o Espírito Santo. Então, é o ministério de ensino. 3.2. A responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Tá? Muita gente pensa isso. Tá? Pega ali a pessoa e tal, a pessoa se converteu, aí estudou a palavra, passou pela classe de discipulado, batizou, pronto, acabou. Né? Mas não há nada mais equivocado. Tá? Tá errado isso aí. O discipulado ele tem que continuar. O Senhor Jesus chamou-nos para ser os seus discípulos por toda a vida. Então tem gente que acha assim, eu sou crente há 20 anos, não tenho mais nada para aprender. Será? Tá? Será? Eu penso que nós vamos aprender por toda a eternidade. Até no céu a gente vai estar aprendendo, tá? O pensamento meu. Acho que a gente vai ter a eternidade para aprender mais sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre, né, a Trindade, sobre as coisas eternas, enfim. Então a gente não vai ficar também à toa lá no céu na vida ociosa, não. Então, assim, a gente tem que estar aprendendo o tempo todo. Não existe esse que sabe de tudo, que tem todo o conhecimento. Eu conheço pessoas que estudam muito, que fizeram graduação, mestrado, doutorado,
e já tem 20 anos de doutorado e está pesquisando e está aprendendo ainda, está aprendendo coisa nova, está aprendendo coisa, descobrindo coisa nova, enfim, tá numa área bem específica, tá? Num funil mesmo, tá? E se ele sair um pouquinho da área dele, ele já não sabe nada. Então, assim, eu acho uma arrogância muito grande por parte de alguns crentes que falam, não, eu já sou crente há 20 anos, então eu não preciso mais nada. Enfim, eu acho que você entendeu aí, né? Então, por isso que ensina, instrui os crentes para a maturidade da fé. Tá? Mas a maturidade não é um ponto final, tipo, cheguei na maturidade, acabou. Não, tá? O crente continua crescendo. Tá? É um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado, tanto para quem está discipulando. Vale ressaltar que quem ensina também está aprendendo. Tá? Quem ensina também tem que aprender, tanto na teoria quanto na prática. Então isso aí é muito importante. Tá? A gente vê a arrogância por parte de muitos professores da EBD e muitos educadores cristãos que acham que já sabe tudo, porque já leu sei lá quantos livros e é professor de discipulado há tantos anos, então não tem mais nada para aprender. Tá? Tem uma certa arrogância aí, a gente tem que ter muito cuidado com isso, aprender com o mestre, tá? Humildade e estar sempre, né, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. 3.3 Requisitos necessários ao mestre. Tá? Apresentaremos alguns requisitos importantes para a igreja reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Então, né, como que eu reconheço alguém que tem este dom? Vamos lá. Primeiro, um salvo em Cristo. Tá? O mestre tem que ser salvo. Tá? Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério de ensino. Tá? Quem é chamado para ensinar, primeiro passo ele tem que ser crente. Se ele não for crente, não faz sentido. Tá? Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim, não há verdade nem firmeza nelas. Tá? Aqueles que, né, estão ensinando, mas nem sequer são convertidos. Existe isso? Infelizmente existe. Olha, eu já vi por aí pastores que não são convertidos. Tá? Pessoas consagradas a pastor com carteirinha pela convenção e que não dá testemunho de crente. A pessoa não sabe nem o que é salvação, não sabe nem o que é crer em Jesus. Eu já vi, tá? Eu já presenciei isso, infelizmente. Segundo, o hábito de ler. Tá? O hábito de ler é importante. Tá? Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Tá? 44% da população não pratica o hábito de leitura. Na verdade, eu fiz uma pesquisa no Google, tá? Coloquei esse print aí, de 2018, essa notícia, tá? Eu acho que hoje piorou a situação. O Brasil está perdendo leitores, segundo algumas pesquisas. Então, não é que essas pessoas aqui leem de vez em quando, não, é que elas não leem nada, nunca leem nada. Tá? Infelizmente, o nosso país é assim. Eu já ouvi dizer, não sei se é verdade, já ouvi dizer, que a Argentina, só em Buenos Aires, tem mais livraria do que no Brasil inteiro. Eu já ouvi dizer que eles leem muito. Tá? Os europeus também dizem que leem muito também, as pessoas são muito cultas. E aqui no Brasil, infelizmente, o hábito da leitura não é praticado. E se você é professor da EBD e não tem esse hábito, eu acho bom que você comece a adquirir. Tá? Começa de leve, começa lendo alguns livros. Você tem que aprender a ler com frequência. Tá? Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Tá? E é assim, irmãos. Se de forma geral o brasileiro não lê muito, imagina os crentes. Essa é a realidade, não vamos fugir dela. Eu gosto muito de ler, mas eu olho ao meu redor e vejo poucas pessoas dentro das igrejas com esse mesmo hábito, né, que eu posso até compartilhar alguma coisa com eles. Tá? Entretanto, como ensinaremos se não lermos? Não faz sentido. Como é que eu vou ensinar se eu não tiver o hábito de ler, de estudar? Então, o hábito da leitura é levado a sério no ministério do apóstolo Paulo. Né? 1 Timóteo 4,13, Paulo fala, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Paulo instruindo Timóteo. Depois, 2 Timóteo 4,13, né? Acho que 4,13 de novo, né? Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, Paulo, ele estudava, ele lia, tá? Não dizer que Paulo não lia. Paulo citava passagens do Antigo Testamento de cor. Aí ele tinha um conhecimento muito profundo, tá, do Antigo Testamento. E como que ele fazia isso? Lendo, estudando. Não tinha outro jeito, não, tá? O único jeito era lendo. Então, Paulo, um exemplo de alguém que lia muito. O preparo intelectual. Tá? A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Nosso propósito é o quê? Ensinar a Bíblia. A gente está ensinando a Bíblia aqui. Então, considerando este livro milenar, veremos que a cultura e o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Estamos estudando um livro antigo, escrito há mais de 2.000 anos. Tá? Tem textos bíblicos com mais de 3.000 anos. Enfim, não vou nem dar um valor exato aqui, mas é mais de 3.000 anos.
Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto religioso, as questões linguísticas. Tudo isso tem que ser levado em consideração na interpretação da Bíblia. Lá no curso que eu falei no começo da aula, o curso para professores DBD, que é gratuito, é disponível no site DBD em Foco, lá tem uma parte lá que é sobre exegese. No primeiro C, que é o conhecimento bíblico, eu falo de hermenêutica e falo de exegese. Então, você quer aprender um pouco sobre exegese, quer ter um conhecimento sobre essa parte, dá uma conferida neste curso. Tá? Lá a gente tem. Então, eu falo sobre o contexto histórico do exemplo, contexto cultural, contexto religioso. Então, tem vários exemplos que você pode, né, seguir lá e se aprofundar nesse assunto. Tá? Você pode também adquirir livros. No vídeo de destaque, eu vou me preparar melhor com relação à indicação de livros. Tá? Aqui nesse vídeo eu não preparei nenhum. Tá? De forma assim direta, o que eu posso indicar para você é aquele livro do Gordon Fee, Entende o que Lês? Daquela pergunta que Felipe faz para o eunuco, né? Então, ele entende o que lês é o título do livro. Né? O Gordon Fee e o James Stewart, alguma coisa Stewart. Tá? Esses dois autores. Tá? É um livro que eu acredito que seja um bom livro para iniciantes. Mas no vídeo de destaque eu vou apresentar outros livros para você, né, estudar esses temas. Tá? Fazendo assim, evita exposição fantasiosa e apresenta o verdadeiro significado do texto bíblico. Tá? Se você estudar, levar em consideração os contextos e tudo mais, você vai fazer uma exposição correta do texto bíblico. Um coração em chamas, isso também vale, né? Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era a teologia em fogo. Aí ele tem vários escritos, vários livros, o Martin Lloyd Jones é muito conhecido, um pregador reformado, tá? Tem um livro dele, Pregação em Pregadores, que é um clássico também, e ele defendia essa ideia de que a pregação ela tem que se vir com uma unção diferenciada, tá? No caso, o ensino da palavra, né? É vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Então você vai unir isso aí, tá? Você vai estudar, o Espírito Santo vai te capacitar para você estudar melhor, aprender mais, e você vai levar essa palavra com unção, com poder, né? Com fogo. Né? É assim, tá? Precisamos alcançar as mentes e corações dos nossos dias. Tá? Como que eu vou alcançar os corações? Né? Só é possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Tá? Se o teu ensino não for apaixonado, se o teu ensino não for com vontade, se você não vive aquilo que você ensina, as pessoas não vão confiar. As pessoas não vão parar para te ouvir. Deus não vai te usar. Tá? Deus só vai te usar se você estiver fazendo isso de boa vontade, de coração, com amor, com paixão, se você viver isso na prática. E aí sim Deus vai honrar o teu ministério. O ministério de ensino vai ser honrado dessa forma, se você fizer na prática. Amém? Vamos para a nossa conclusão. É preciso desfazer a ideia propagada ao longo de décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará a fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria o mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Olha, só para você ter uma ideia, Paulo ele falava aramaico, que era a língua falada na região da Judéia. Ele lia em hebraico, que era a língua... Os judeus deixaram de falar hebraico, aprenderam aramaico, né, por causa do exílio, mas liam em hebraico por causa da Torá, né, no caso, o Antigo Testamento escrito ali em hebraico. Então, ele lia em hebraico. Ele falava grego, porque ele era da região da Grécia, lá de Tarso, então ele falava grego, foi onde ele viveu, passou a maior parte da vida. Tá? E quando ele se comunicava com os romanos, ele falava em latim. Então, só aí já dá 4 idiomas diferentes. Tá? Hebraico, aramaico, grego e latim. Então, será que Paulo era uma pessoa que não estudava? Para pensar o quanto ele estudava. Se hoje, com toda a tecnologia disponível, é difícil aprender um novo idioma, imagina naquela época, que não tinha tecnologia, que tinha que aprender na bruta. Tá? Paulo era uma pessoa versada nas línguas, na cultura da época, na filosofia da época, ele debatia com filósofos da época, ele conhecia as obras, provavelmente, ali de Platão, de Sócrates, Tales de Mileto, enfim, ele tinha todo um conhecimento profundo sobre a filosofia da época, além da teologia de várias, né, no caso a teologia dos judeus
e teologia de outras religiões também, né? No caso, os ensinos de outras religiões. Então, Paulo ele era versado em todas as áreas de conhecimento, e Deus usou isso, tá? Deus usou esse conhecimento de Paulo para que ele pregasse o evangelho. Então, né, dizer que a pessoa que estuda muito, tem muito conhecimento, é frio, não, tá errado. Tá? Dizem por aí que, na verdade, o estudo bíblico, o estudo da teologia, não esfria ninguém, apaga o fogo estranho. Vamos continuar. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual e poder do alto. É disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo com a mente iluminada, para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. Então, né, Paulo era cheio do Espírito Santo. Ele tinha conhecimento que ele buscava, mas ele sabia que a ação sobrenatural da palavra que ia acontecer no coração das pessoas só acontecia por causa do Espírito Santo. Tá? Essa unção era o Espírito Santo que estava sobre a vida dele, que capacitava para que aquela palavra tivesse ali um efeito positivo de transformação na vida das pessoas. Então você, que é educador cristão, quer ensinar com excelência, você tem que começar buscando ali a capacitação do Espírito Santo para aprender, estudar mais, ler mais, se qualificar, ensinar, ir para o púlpito ou para uma classe da IBD ou para uma célula, não sei. Lá você vai ensinar e o Espírito Santo vai te usar para transformar vidas, porque esse é o objetivo do ensino cristão. Amém? Então eu chego aqui no final dessa aula. Espero que você tenha compreendido esse assunto, que você coloque em prática isso, tá? Após estudar isso aqui, tá? Que você possa, né, buscar mais conhecimento da palavra, e ao ministrar na sua classe, você pode, né, também incentivar os irmãos da sua classe, os seus alunos, a estudar mais e aprender mais da palavra de Deus. Nem todo mundo vai ensinar, né? Paulo diz, nem todo mundo ensina, nem todo mundo tem o mesmo dom, mas não significa que cada um ali não pode, né, ser também usado para ensinar alguém. Tá? Todo crente, tipo assim, o dom espiritual de ensinar, essa capacitação sobrenatural está sobre a vida de alguns. Mas, querendo ou não, todo crente pode ensinar de forma bem básica, mais simples, as bases do cristianismo sobre Jesus para alguém que não é crente, no evangelismo, numa reunião com amigos, de família. Ele pode sim ensinar. Então, tá, essa aula aqui ela é importante não somente para o professor da IBD, mas para todos os crentes, porque todos podem sim ensinar, tá? Todos podem transmitir alguma coisa da palavra de Deus, tá? E o Espírito Santo pode usar todos também com esse dom de ensino, nem que seja algo pontual, né, num nível menor, mas o Espírito Santo vai usar sim e vai qualificar as pessoas para ensinar de forma geral. Amém? A paz do Senhor, até a próxima aula.